Hoje é dia de agradecer e louvar a Deus. Amém? Você tem um motivo para agradecer a Deus? Vários, né? Temos motivos para agradecer. Mesmo sabendo que estamos no mês de junho, nesse frio, né? É nada, é agosto, né? Ô, louco! Glória a Deus, estamos em agosto. Depois vamos orar pela Priscila, que fez aniversário, né, Priscila? Tentou nascer em julho, mas não conseguiu. Né? Julho é só para os bons. Né? Né? Foi, né? Eu tô sabendo dos esquemas seu. Que legal. O testemunho. Beleza. Passar para a Caíne lá decorar para ler o testemunho da... Vamos agradecer? Feche então seus olhos e vamos entregar nesta manhã o nosso coração ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos, que a bênção do Senhor nos acompanhe, Senhor. Que o Senhor, Deus, abençoe esse culto, que é um culto especial, Dia dos Pais. Na Tua palavra, Senhor Jesus, quando nós lemos, a gente vê, Deus, o nosso Deus sendo o Senhor o Pai. Não apenas Deus, mas sendo Pai, o Pai amoroso, que enviou o Seu único Filho para morrer por todos nós, que entregou ali na cruz do Calvário Jesus para demonstrar o Seu amor, a Sua gratidão por cada um de nós, criando, Senhor, cada um de nós do pó da terra, Senhor, soprando em nós o fôlego de vida, fazendo cada um de nós a sua imagem conforme a sua semelhança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor gerou cada um de nós 9 meses dentro da barriga da nossa mãe. Alguns foram um pouquinho apressados, outros demoraram um pouquinho, mas o Senhor nos fortaleceu. Desde o ventre o Senhor tinha, Deus, ali já um propósito de vida para cada um de nós. Somos gratos, Senhor, nesse dia. Somos gratos e agradecemos por cada irmão que aqui está. Agradecemos porque o Senhor tem algo novo para as nossas vidas. Agradecemos porque em todos os momentos o Senhor está trazendo livramento, bênção, colheita em nossa casa, em nossa vida, em nossa família. E nesta manhã nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos agora, Deus, esse culto desta manhã e nós oferecemos o nosso louvor, a nossa gratidão, nós oferecemos e entregamos ao Senhor tudo aquilo que hoje vamos entregar, que é o nosso coração, que é o mais importante, que é o nosso coração ao cantar, ao adorar. Recebe, Senhor, a nossa vida, recebe, Deus, esse culto e nós te agradecemos. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que... E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém! Glória a Deus, dá uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Paz, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Friozinho bom, né? Para despertar. Quem está acostumado a tomar banho todo dia de manhã, né? Eu tenho esse costume. Desde que eu comecei a trabalhar, eu não conseguia sair sem tomar um banho. Porque desperta, né? E é muito bom, faz bom para a pele. E estamos aqui, amém? Deus é muito bom. E agradecer a Deus por mais um mês nós estarmos aqui tomando a nossa Santa Ceia do Senhor, amém? Glória a Deus. E vamos declarar nessa manhã que só Ele é santo, amém? Glória a Deus. Santo,
Glória a Deus. E vamos celebrar a Cristo, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Começamos a ensaiar uns louvores novos, né, pastor? Né, pastor Orlando? E está sendo uma bênção nossos ensaios. E hoje nós vamos começar a cantar. Já tem vindo, né, nos outros cultos já. O pastor já ministrou, pastor Orlando. E hoje eu vou ficar aqui de back. Vou ficar aqui de back e dando apoio aos universitários. Amém? Glória a Deus. Tudo é para Deus, tudo é para Ele. Glória a Deus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, desce e faz onde fiz. O mesmo que bradar no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto.
chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me derrubar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, Deus que ele faz grande filhos, é o mesmo que bradar do alto, eu sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper as fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá essa livramento. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper as fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá essa livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mas ele faz grande filhos, é o mesmo que bradar do alto, eu sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper as fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper as fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento.
Recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar um minutinho? Hoje, Dia dos Pais, a gente vai falar sobre uma coisa muito, uma parábola muito antiga, assim, que a gente fala antiga, mas assim, uma conhecida é melhor, né? Uma parábola conhecida sobre o filho pródigo. E tem tudo a ver, né? Pai, filho, né? Um tema nesta manhã, Santa Ceia. Então, eu fiquei meditando, puxa, o que pregar na Santa Ceia? Eu perguntei para o Senhor, qual a palavra o Senhor quer falar? E aí veio a do filho pródigo. Eu falei, Senhor, mas essa palavra é bem conhecida, essa palavra... E aí o Senhor foi tratando no meu coração, eu falei, puxa, é verdade. Essa palavra tem que ser aplicada na nossa vida. E aí o Senhor falou algumas coisas comigo, eu quero compartilhar com vocês com respeito a essa passagem. Lucas 15, versículo 11, diz assim, e disse um certo homem... Está aí, Andrés? Olha lá. Aí. 15, 11. Ô Senhor. 15, 11. Ô Senhor. Tudo que eu queria. Ô Senhor. 15, 11. 11, 15. 11, 15 é horário de almoço. Capítulo 15, versículo 11. Qual o pai entre vós que... Está 11:11 aqui. Você que está acompanhando, você não está vendo, né? Há um projeto, tá, irmãos? A gente trocar esse telão aí, tá tramitando do Senado, na corte, né? Vamos ver se o Alexandre de Moraes libera aí para a gente fazer um telão novo aí, né? O pessoal está pesquisando, o pastor Nilson está agitando o negócio aí. Né? Ô, Senhor, vamos ler, deixa a Andressa lá. Eu acho que deve estar dando pane. O Fernando vai aí, o especialista. Né? Técnico. Também larga a estagiária aí, ela não terminou o estágio dela. Né? Eu falo na fábrica lá que eu dou treinamento, que todo estagiário ele anda assim, ó, na fábrica, né? Ele vai entregar um papel até ele chegar lá. Aí, 15:11, vamos lá. Diz assim, ó. E disse um certo homem que tinha 2 filhos, né? O mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando a si, disse, quantos jornaleiros, né, quantos empregados o meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados ou teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel na mão e sandálias aos pés, e trazei o bezerro, cevada, matai-o. Então comamos, alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele disse, veio teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava-se, insistia com ele.
Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desses um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mas matasse-lhe um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Amém? Glória a Deus, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos por esta manhã. Fala conosco, que a mão do Senhor dirija esta palavra, que possamos ser renovados nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, vamos voltar lá nesta época em que Jesus contou essa parábola. Hoje já é meio estranho a herança, mas é comum para nós, né? Filho querer herança, e briga na herança, e briga no velório, e derruba o caixão, né? O pessoal vai lá e leva a televisão, leva a panela, tá? É só você morrer e as pessoas, até se você não morrer, o filho já está, o pai não dirige mais, então eu vou pegar o carro do pai. Tem assim uns irmãos assim, doideira, né? Tem ou não tem? Uns irmãos que já quer pegar o carro do pai, da mãe, já quer se aproveitar da sogra, né? Já quer se aproveitar da casa da sogra, já faz. Quanto que vale aqui, sogra, já, né? Então já começam a imaginar, né? Já começam a imaginar, começam a colocar no papel. E a gente vê muito isso. Mas nessa época aqui, voltando lá atrás, nessa época de Jesus, quando Jesus conta essa história, o pessoal ficou indignado. Mas que filho é esse que fez isso com esse pai? Que doideira! O pessoal ficou indignado, ficou revoltado, queria bater, porque quando se pedia a herança, o filho estava dizendo assim: eu rejeito o meu pai, eu quero a minha parte, eu vou embora. Eu estou rejeitando o meu pai em vida, porque ele estava pedindo o dinheiro como se o pai tivesse morrido. Então, por isso que ele saiu de lá. Porque ele estava, naquele momento, pegando o que lhe pertencia e ele não queria mais saber do pai, nem do irmão, nem da sua família. Tanto que ele pega o dinheiro aqui, ele vai longe, ele vai embora. Ele não voltaria mais pisar naquela casa. Só que o mundo lhe dá volta, né? O mundo vai dando volta, ele gasta todo aquele dinheiro, daí ele vai lá numa coisa pior ainda para o judeu. Quando se falava de cuidar de porcos, era o pior trabalho, porque eles não podiam nem comer e nem estar no terreno de porcos. Quando ele fala que aquele filho foi morar num ambiente onde não tinha porcos, piorou mais a história ainda. O pessoal ficou mais... Olha só, tá vendo? E aí, quando ele volta, o pai, já de longe o pai conhece. A gente conhece os filhos, pode estar lá brincando, pode ir lá, você vê lá de longe, você já... Não, o pai mais ou menos, né? Não vamos dizer que o pai conhece os filhos, né? O pai tem... O homem é meio... né? Assim como eu já esqueci a Ana na igreja, né? Então vamos tirar essa parte. Eu ia elogiar os homens, mas não... né? Vamos lá. Mas esse aqui da história... esse pai aqui... Ele viu lá o filho vindo, se alegrou, matou, fez uma festa, né? Matou lá um bezerro, fez uma festa, colocou música, deu roupa para ele, falou: não, sempre foi seu quarto arrumadinho, pode ficar aí, internet, ó, a senha, mudamos a senha agora, estamos na Claro, mas pode pegar. E aí o pai traz aquele filho de volta, e aí o irmão fica indignado. Não, a gente não fica indignado? Não tem assim no meio da nossa família? Né? Quantos e quantos não tem um filho pródigo na família, né? Ele vai, faz um monte de coisa, suja o nome da mãe, faz isso, faz aquilo, daí a mãe fala: mas coitado, né? Ele é um coitado, ele tem problema, não é? Tem pai e mãe que tem vários filhos, que sempre tem um coitado, né? Tem lá um que é ele trabalha tanto, né? Ele é aquele que recebe o elogio. Ele é aquele que fala: sabe quem veio aqui? Fulano. Né? Você fala: mãe, eu estou sempre aí, a senhora nunca fala que eu vou aí. Né? Mas veio aquele que é a estrela da família. Né? E aí aquele irmão já estava assim: puxa, meu pai repartiu, a gente ficou passou uma luta, porque ele teve que vender um monte de coisa aqui. Agora que a gente está se levantando, meu pai recebe esse rapaz de novo. Recebe-se aí que perdeu tudo, gastou tudo, e o irmão fica indignado. E aonde entra essa palavra? Vamos caminhar agora? Vamos lá. Primeira coisa que a gente aprende nessa palavra: decisões erradas.
peça sempre que você tiver que tomar uma decisão, ore ao Senhor para que você não tome uma decisão errada. Tem hora que a gente toma decisão pelos outros, tem hora que a gente toma decisão porque a gente é levado pelas pessoas, e aí a gente não tem como, né? É a mesma coisa de um parque aquático. Você vai subindo, todo mundo subindo com boia, vai subindo com boia, subindo com boia, subindo com boia. Aí chega lá em cima e fala, você agora, tá naquela loucura, né? Eu não. Eu cheguei lá em cima, eu vi o negócio, o tamanho do negócio, falei assim, não, voltei com a boia. Todo mundo subindo com boia e eu voltando com a boia. O pessoal, mas por que vai desistir? Eu falei, porque a minha vida é melhor do que... Vocês querem subir, pode subir. Larguei a Ana lá em cima. Tá vendo como o pai esquece do filho? Era boia de 2, né? Aí tinha um lá com a boia sozinho, pá, daí foi embora a Ana. Falei, não, aqui é muito alto. E outra coisa, técnico de segurança e bombeiro enxerga a morte em tudo. Vai que na minha descida tem algo solto. Né? Morre, né? Um morador de Sorocaba no parque aquático, então melhor não fazer. Então eu lembro dessa cena, eu voltando, e as pessoas falando assim, amarelou, outros faziam barulho de galinha. Eu falei, eu posso ser tudo isso, mas é melhor estar no chão. Né? Terra firme. E aqui a gente vê que tem pessoas que tomam decisão porque alguém está lá dizendo, vai, toma essa decisão, faz isso, faz aquilo. E aí você acaba tomando decisão sem pedir a orientação de Deus, sem pedir uma orientação do pai, de uma mãe, alguém que é um teu mentor, que você reconhece como uma pessoa que conhece da vida. É muito importante você ouvir alguém, você dar a atenção naquele que, às vezes, conhece a vida, já passou pela vida. Tem gente que sabe o que está, olha, não vai tomar essa decisão agora porque é isso que você vai fazer, talvez você possa lá no futuro se arrepender. Ele tomou uma decisão. Segunda coisa, ele foi buscar tudo que era direito dele e tirou da mão do pai. Tem momentos na nossa vida que a gente só busca Deus quando a gente precisa de bênção. É ou não é? Tem hora que a gente fala, olha que filho ingrato, mas... Nós somos piores. A gente vai, Deus, me dá, Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Aí Deus abençoa, ele esquece. Hoje eu não estou na casa do pai. Daí ele mostra já passeando em outros lugares. Esquece completamente da casa do pai. Outra coisa, insatisfação e murmuração a gente sempre vai ter. A gente pode ter falado do outro filho, olha que ingratidão. Não, coitado do outro irmão que passou toda aquela dificuldade e agora ele brigando lá. Também a gente é assim. Quantas vezes a gente é invejoso? Hein? Ou você nunca foi invejoso? Se você falar que você nunca foi invejoso, vai abrir esse céu agora aqui, vai bater as asas assim, ó. Você vai subir assim e os céus serão abertos. Vamos receber esse santo que nunca pecou. Né? A gente é invejoso, mas não é aquele invejoso ruim, né? Para ajudar vocês, para ajudar eu. Não é aquele invejoso assim, né? Ou inveja boa. Você fala assim, puxa vida, queria tanto ter aquilo que o irmão está tendo lá. Olha, eu faço. Não é assim? Olha lá, agora você vai se ligar. Puxa, eu trabalho, Senhor. Eu levanto cedo. Eu enfrento aquele chefe. Eu sou guerreiro, eu sou guerreira. E nunca acontece isso na minha vida. Não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. A gente começa a ter um momento de insatisfação, de revolta dentro de nós, porque a gente não acontece da maneira que a gente quis. E esse filho aqui estava falando, pai, eu nunca matei nada aqui. Nossa, a gente passou tanta dificuldade quando o senhor dividiu a fazenda. A gente teve que trabalhar aqui dobrado para levantar essa fazenda de novo. Agora chegou esse daí. Eu nem festa eu faço com os meus amigos. Insatisfação. Quem nunca ficou insatisfeito? Senhor, eu não estou vendo nada de bom. Por isso, o pedido aqui do filho mais novo foi a herança, viver longe do pai. E queremos a bênção de Deus, mas não queremos a comunhão com Ele. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui? Que esse filho falou, dá aqui a minha herança e eu não quero mais essa família. Tem momentos que a gente recebe a bênção e dá as costas para Deus. Porque quando tudo está bem, a gente fala assim, eu ia na igreja diretão, agora não vou mais, está tudo tranquilo. Já estou nas bênçãos, não preciso mais pedir para ninguém, meus filhos estão todos formados, comprei a minha casa, já quitei meu carro, agora eu quero aproveitar um pouquinho a vida, porque esse negócio de ficar só na igreja não dá certo, não é? Não passou isso na tua cabeça, quando você está no topo?
Quando você está lá na montanha, você fala assim, não vou tanto na igreja, vou quando der agora, e a gente começa a não querer ter comunhão com o Pai. Queridos, uma coisa que o diabo trabalha é com essa ilusão na nossa vida, da gente ter tudo, e aí a gente acha que a gente não precisa de mais ninguém. A gente não precisa dos nossos irmãos, não precisa mais da família, não precisa mais dos amigos, não precisa dos irmãos, aqueles irmãozinhos que oraram pela gente, porque sempre tem umas irmãzinhas, uns irmãos que falam assim, puxa, eu vou orar por você nesta causa, porque você está ali, às vezes, trabalhando no diaconato, trabalhando no louvor, você fala, olha, eu estou com um sonho, um projeto, daí os irmãos falam, vamos orar por você, aí você ora pelo irmão, você abençoa o irmão, você faz isso, você faz aquilo. É por isso que a hora que eu abri o culto, eu falei assim, puxa vida, né? A gente faz, a gente ora, a gente faz, aí vai na outra igreja e fala assim, na casa do Pai, tira foto e mostra o vídeo, ai que louvor lindo e maravilhoso, mostra o nosso também, mostra o seu pastor também, aquele que foi lá, porque aquele menino, ele estava ingrato com o pai cuidou dele a vida toda, falou, dá a minha herança que agora eu vou gastar do jeito que eu quero. Tem momentos na nossa vida que a gente esquece os valores de quem nos colocou lá, de quem nos levou lá. E a gente vê muita coisa isso acontecendo, né? O pai suou. Vou falar de uma coisa agora natural. O pai suou, o pai lutou, pagou a faculdade do filho, pagou a formatura. E daí no dia da formatura ele leva os parentes que ele mais gosta, ele leva as pessoas. Daí, ai pai, esqueci de reservar uma cadeira para o senhor, mas o senhor com a mãe senta lá no fundo mesmo, dá certo. Naquele momento mais lindo do filho, o pai é deixado para trás, não é lembrado. Por isso, queridos, lembre de Deus quando você estiver na montanha. Lembre de Deus quando você estiver vivendo um tempo legal. Você está lá na praia, olha assim para Deus e fala, Senhor, eu só estou aqui na praia porque o Senhor me abençoou. Eu só estou nesse passeio porque o Senhor abriu as portas. Quando você entrar no trabalho, fala, Senhor, eu estou pisando aqui porque o Senhor me colocou. O Senhor é comigo na minha entrada, na minha saída. Oh, o Senhor é maravilhoso. Quando você colocar os teus filhos dormindo, você vai lá ver teu filho, Senhor, obrigado que os meus filhos estão dormindo aqui. Passe a mão nos seus filhos e fala assim, que bênção. Eu não estou numa UTI, mas eu estou aqui observando meus filhos. Olha que bênção. Seja grato. Fala para quem está falando, seja grato na vida. Seja grato não só por Deus, mas por aqueles também que te ajudaram. Aqueles que te ajudam. Aqueles que oram por você. Né? Eu cheguei aqui, já cheguei recebendo presente. Olha que coisa gostosa, né? Não é gostoso? Até um abraço. Isso é muito importante. Terceira coisa. A queda do filho, perdendo tudo, foi uma das coisas que a vida é. A vida foi feita assim, tá? Foi planejada por Deus para que isso pudesse acontecer. Quantas das vezes a gente cai? Quantas vezes a gente erra? Quantas das vezes a gente perde? Então, uma das coisas que derruba o homem é o pecado e as escolhas. Duas coisas que derrubam o homem, o pecado e as escolhas. E o pecado não é só aquele que infringe a Deus. O pecado é a ingratidão. O pecado é você esquecer de quem te ajudou. O pecado é você achar que você está ali porque você conseguiu, só seu mérito só. Não, teve um monte de gente que te ajudou. Teve um monte de gente que preparava a tua marmitinha para você ir trabalhar. As escolhas levam a gente para longe de Deus. E o pecado também leva a gente longe de Deus. E aí a pessoa acha assim que ela está soberana. Nada vai atingir. Então ela vai pecando, 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 até o momento que a vida fala assim, agora você está na nossa mão. E aí muda tudo. Ok? Quarta coisa que eu destaco aqui, que é uma coisa muito importante a gente ter na vida, irmãos. É o arrependimento. E a gente ter no nosso coração dizendo assim, entender que a gente falhou, que a gente está longe, que a gente precisa de Deus, porque o arrependimento tem que acompanhar a gente todos os dias. Por isso, é a chamada consciência. Exame de consciência. É a gente falar assim, puxa, eu estou errado. Puxa, eu estou sendo um fofoqueiro, estou falando demais. Né? Esses dias eu fiz um diálogo de manhã que eu falei das pessoas tóxicas, né? Aí, puxa, eles riram bastante, porque daí a gente fala de coisas lá, daí o pessoal um olha para o outro, é você, hein? Eles vão se entregando, né? Aí entrega um lá. Daí eu falei do fofoqueiro, né? Eu falei daquele que é o cara que ele é o folgado, né? Ele no ambiente de trabalho ele faz todo mundo trabalhar por ele, mas ele não trabalha.
E aí fui colocando algumas pessoas, né? É aquele que segue o mau exemplo, que pratica um mau exemplo de não utilizar um EPI, alguma coisa assim. E aí fui colocando o nome da pessoa que também é aquele murmurador. É ruim estar perto do murmurador, não é? Tudo está ruim para ele, nada serve. A comida da fábrica está ruim, a casa está ruim. Uma coisa que destrói o homem é a murmuração. Você sabia disso? Porque você está ligando, né? Você está ligando as coisas aqui que nós temos autoridade na palavra, irmãos. Nós temos a presença de Jesus. Tem que tomar cuidado com aquilo que você fala. Às vezes você fica amaldiçoando o teu carro, você amaldiçoa o teu casamento, você amaldiçoa a tua família, você amaldiçoa o teu trabalho, você amaldiçoa tudo que você tem. Comece a abençoar, e o inimigo ele aplaude, o inimigo ele torce para que você comece a amaldiçoar, que você comece a falar mal das coisas. Lembre que precisamos todos os dias fazer um exame de consciência e falar assim, Senhor, onde que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? Uma das coisas que, vou fazer um teste que quando eu estava meditando nessa palavra aqui, que esse filho, quando ele pega a herança, ele fica ausente, ele se distancia do pai. Essa semana aqui, agora você vai responder para você. Qual o tempo que você tirou com o pai? Com Deus? Pastor Alexandre, eu levanto todo dia, 15 minutos mais cedo, eu leio um texto, eu dobro o meu joelho e eu consagro aquele dia. Você está lá com o pai. Mas da maioria das vezes a gente só vai lembrar do Senhor já quase no horário do almoço. Que a gente não tem tempo. A nossa agenda está toda preenchida, mas em nenhum momento da nossa agenda está ali um momento de 10 minutos que a gente separou para ler um texto e fazer uma oração pela nossa casa, pela nossa família. 10 minutos. A gente percebe que esse filho aqui, ele não estava tendo mais comunhão nem com o irmão e nem com o pai. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que a nossa vida espiritual também é assim. O inimigo vai colocando tantas outras coisas. Esse menino não saiu um dia para o outro, ele tomou aquela decisão, falou assim, pai, dá herança. Ele já vinha tendo outros seguidores, né? Começou a seguir outras pessoas no Instagram, as pessoas falando, olha, outros filhos que fizeram isso, se deram bem. Aí ele começa a olhar o mundo exterior, e assim o inimigo ele vai mostrando para nós outras coisas, outras oportunidades, outros amigos, e aqueles amigos vão levando a gente para dentro dos amigos dele, e a gente vai conhecendo outra atmosfera, e a gente começa a olhar, às vezes, para a nossa casa, para a nossa família. Isso acontece muito com o adolescente, com o jovem. Aí ele começa a olhar para dentro da nossa casa e fala assim, minha família é chata, mas a família do outro é legal. Olha lá o pai do outro lá. O pai do outro lá é assim. E a gente começa a comparar um pai, começa a comparar. Está vendo? Minha mãe é chata, só pega no meu pé. Mas a mãe do meu amigo. E a gente, às vezes, vai olhando, analisando, fazendo. E esse aqui foi um trabalho, um processo lento que o inimigo trabalha na vida das pessoas. Ninguém sai da igreja, assistir o culto hoje e fala assim, a partir de hoje eu não venho mais, não vou na igreja e eu não quero saber mais. A gente vai fazendo, a gente vai procurar alguma coisa, como muita gente, já estou vacinado. Aí a pessoa fala assim, eu estou saindo da igreja porque o pastor falou isso de mim. Não. Você saiu da igreja há muito tempo. Só que você queria um motivo para falar para as pessoas por que você saiu. Tem gente que fica esperando a gente fazer alguma coisa, ou chamar atenção, ou falar com a pessoa, da pessoa fala, eu saí por isso. Mas ela estava arrumando confusão. Ou briga aqui no louvor, ou briga no meio do diaconato. Aí eu saí da igreja por causa de um diácono que me ofendeu lá. Pronto. Entendeu? Porque a pessoa já estava com a intenção de abandonar o pai. Pergunta para quem está do celular, você está com intenção de abandonar o pai? Hein? Ai, jamais, né? Aquele crentão que está do seu lado. Nunca pensei isso. Né? Nunca passou pela minha cabeça deixar a Deus. Olha, que já passou. Você já teve momentos de insatisfação, já teve momentos de falar assim, o quê? Aí a gente pega, vem essa parte aqui, irmãos, que é muito importante, arrependimento e consciência. Você cai na consciência e fala assim, o que eu estou fazendo? Olha onde eu estou. Daí se olha, como o menino fez, ele olhou do lado, ele viu ali, eu estou no meio de porcos. Eu estou comendo a comida de porco. Olha só, as pessoas estão fazendo de idiota aqui no meio. E por isso, queridos, muitos vão voltar machucados. Muitos vão e voltam.
E aí, queridos, é a última parte que eu falo, que eu quero terminar aqui. Não apenas sente remorso, mas toma atitude. Não apenas tenha remorso daquilo que você faz, mas tome uma atitude de mudança. Não se importa que você esteja longe, sempre volte para Deus. Mesmo que você esteja longe de Deus, volte, né? Mesmo que você esteja longe, volte para Deus. E última coisa, nunca permita que o orgulho ou a sua religiosidade atrapalhe daquele filho pródigo voltar para a casa de Deus. Sempre ame as pessoas, hein? Quando voltar aquele irmão que faz tempo que não está vindo, ele chegar e fala assim, eu estava de férias. Aí, ó, a gente está usando o nosso lado orgulhoso. Porque, coitado, ele já está voltando assim. Você pensa que aquele filho, ele voltou assim, do jeito que saiu? Ele voltou assim, ó. Visa lá meu pai, se ele tiver algum emprego para mim, eu aceito trabalhar aqui na fazenda do meu pai. Daí os meninos foram lá, avisaram, viu, o seu filho, o Antenor, ó, o meu nome para ele bonito, né? O Antenor, ele está aí, ó. Ele quer pedindo um emprego. Aí o pai falou assim, eu vi ele de longe. Não, manda ele vir aqui. É. E assim, quando aquela pessoa ela saiu da igreja, ela quer voltar, ela também vem com vergonha. Aí o que os irmãos vão falar de mim? Você já viu isso? O que os irmãos vão falar de mim? O que os irmãos, e muitos não voltam de vergonha. Continua lá se alimentando das comidas dos porcos. Então hoje, com a Santa Ceia que a gente está aqui, irmãos, que aquilo que a gente vai fazer hoje, relacionado ao Dia dos Pais, peça para Deus mudar o teu coração, como eu vou pedir. Senhor, eu não posso tomar Santa Ceia e continuar com o coração endurecido. Tem hora que a gente não quer liberar perdão, tem hora que a gente fica revoltado, tem hora que a gente é como o filho mais velho. Mas uma frase que o pai disse aqui, e essa parábola aqui, quando Jesus contou, Jesus estava querendo dizer assim, o Deus, o meu pai, ele é amoroso. Todo aquele que volta, o meu pai recebe. Então, sabe o que significa aqui, queridos? Se um irmão ou alguém pecar, errar, e ele voltar, e ele pedir perdão, receba. Mesmo que vá doer, receba, entregue aquele coração, entregue o seu coração. Se o irmão voltar aqui na igreja, abrace ele e fala, que bom que você voltou. Seu lugar continua aqui. Né? Dá uma palavra de incentivo, ou só apenas abrace ele e fala, que legal que você está aqui, que bom. E uma coisa muito importante, nunca deixe de orar. Se é um filho seu que não está vindo mais na igreja, se é um parente seu que não vem mais, nunca deixe de orar. Porque eu creio que esse pai aqui nunca perdeu a esperança do filho dele voltar na casa do seu pai. E o Senhor sempre está nos chamando para estarmos à casa do Pai. Quantas vezes a gente já falou assim, vou abandonar tudo, sair de ministério, esse negócio de igreja, não dá não. Daí a gente cai em consciência e fala assim, mas onde eu vou? Né? Igual Jesus fala aos discípulos, viu? Chegaram para Jesus e falaram, o Senhor está pregando muito difícil, duro aí, ó. Aí começou a sair um, saiu outro. Aí Jesus fala assim, vocês querem ir embora também? Viu? Se vocês quiserem ir embora, pode ir embora. Aí um deles fala, Senhor, aonde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? André, olha, você viu? Tem hora que a gente tem que olhar e falar assim, viu? Não existe outro lugar melhor a não estar. O que adianta eu chegar lá e não ter Jesus? Chegar no topo da montanha e não ter com quem compartilhar, né? Já imaginou isso? Por isso que essas pessoas postam e fazem, e eles querem mostrar para as pessoas que estão felizes, mas lá na verdade, lá dentro, elas sabem que está faltando algo tão precioso que a gente tem todo mês, que é o corpo e o sangue de Cristo. A gente olhar para a cruz, a gente olhar para dentro do nosso interior, a gente está comendo ovo, mas está dando risada, né? A gente está lá. Isso é mais importante, não é? A gente saber que o Senhor está com a gente. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos orar. Vamos cantar. Os diáconos se posicionem para a gente consagrar e a gente participar da ceia.
glória a Deus, né? Isso, Eric. Como é que está teu relacionamento com o Pai, com Deus? Você tem colocado na tua agenda isso? Você tem motivos para agradecer ao Senhor nesta manhã? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui no Dia dos Pais para primeiro agradecer ao nosso Pai, nosso Deus poderoso. E nós somos tão falhos, nós somos tão, Senhor Jesus, tão cheio de nós. Às vezes a gente traz o mundo para dentro da nossa consciência, do nosso coração. Às vezes a gente olha para as pessoas lá fora e a gente parece que a gente está vendo aquelas pessoas mais felizes do que nós. Aquele menino começou a olhar para o mundo, começou a olhar para os seus amigos. E tem momentos que a gente começa a olhar para fora. E a gente acha que a nossa vida vai ser melhor lá fora. Pelo contrário, a nossa vida é estar na casa do Pai. A nossa vida é tocar, a nossa vida é cantar, a nossa vida é dizimar, é abençoar a casa do Senhor. A nossa vida não tem essência se nós não tivermos esse momento que é a Santa Ceia, que é o simbolismo maior de amor que o Senhor derramou por nós na cruz do Calvário. O sangue, o teu corpo, que foi partido por nós. O maior presente o Senhor entregou o seu único filho Jesus para morrer por mim, para morrer por todos nós na cruz. Consagramos agora, Deus, o pão, Senhor, que representa o teu corpo, Senhor. Consagramos o suco da videira, Senhor, que representa o teu sangue, Senhor. Que quando entrar dentro de nós, possa fazer parte, mudar a nossa história. E se a gente tem olhado para o mundo, Senhor, nos ajuda a trazer de volta o nosso coração. Se a gente não tem tido tempo, Senhor, durante a semana, que a gente possa refletir e falar, Senhor, eu preciso orar um pouquinho mais. Eu preciso ter comunhão com o meu Pai. Eu preciso me fortalecer na Tua presença. Eu preciso, Senhor, ter na minha vida a Tua graça e a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre mim, sobre a minha vida, no nome de Jesus. Você pode se assentar, a bandeja vai passar. Deus, pode participar agora no nome do Senhor. Participe. Receba nessa manhã a cura. Receba nesta manhã a libertação, o perdão, a reconciliação, no nome de Jesus. Se você quiser dobrar o teu joelho, se você quiser tirar esses minutos aqui, na presença do Senhor, faça isso agora. Aleluia. Tu és quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, aleluia, Senhor, quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. aleluia, aleluia. Mais uma vez, tu és, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. aleluia, 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 aleluia. Você que está em casa, você que está assistindo esse culto, você que passou aí para assistir esse culto, não nos conhece, não sabe aonde está a nossa igreja.
mas a palavra do Senhor te alcançou. A palavra do Senhor hoje está te chamando para a salvação, para você voltar. Eu tenho a certeza que você assistiu esse culto e você está longe dos caminhos do Senhor. Você estava buscando o Senhor e o Senhor te achou. O Senhor que te achou. Foi o Senhor que colocou esta palavra, esse culto nesta manhã para você assistir, para você receber esta palavra. O Senhor está te aguardando, te esperando. Basta você tomar essa decisão, basta você dar passos de fé e de vitória. Saiba que o Senhor te ama, saiba que o Senhor ama o teu coração, ama você. Você nunca deixou de existir no coração de Deus. Deus sempre te aguardou, sempre aguardou o teu retorno. Todos os dias o Senhor te aguardou. E hoje essa palavra que foi ministrada, com certeza chegou aí na tua vida, no teu coração. Volta para a igreja mais próxima, volta lá para o seu ministério, que Deus tem propósito para a tua vida, que Deus tem algo grande para fazer por você, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Que bênção, né?